dentre os grandes doutores da Idade Média, desse período, esse século de ouro da escolástica, nós temos o grande doutor sutil, doutor Mariano, o bem-aventurado João Duns Scoto. Embora hoje em dia se fale pouco, né, em geral, no ciclo dos estudos sobre o pensamento de Duns Scoto, nós temos que ver que esse autor foi de grandíssima importância para a configuração, eu diria, preparação do pensamento moderno, sobretudo a partir ali de Descartes, né? Duns Scoto, querendo ou não, ele é um grande precursor do pensamento moderno, tanto na filosofia, como também influenciou o seu pensamento na teologia. Por isso vamos aprofundar, então, nesta aula, um pouco, né, uma introdução geral ao pensamento de Duns Scoto, nos seus fundamentos, né, nos seus princípios do seu pensar, da sua filosofia e da sua teologia. Então, algumas coordenadas históricas sobre Duns Scoto. Primeiramente, temos o seu nascimento por volta do ano 265, 266. Na sua tumba estão colocadas essas palavras em latim: Scotia me genuit, Anglia me suscepit, Gallia me docuit, Colonia me tenit. Então, são os lugares pelos quais o beato bem-aventurado Duns Scoto passou, onde ele viveu. Aqui ele diz: a Escócia me gerou, a Inglaterra me acolheu, a Gália me ensinou e Colônia, né, a França me ensinou, e a Colônia na Alemanha, né, me tem, ou seja, ele falece depois na cidade de Colônia, no sul da Alemanha. Então ele nasce, como dizia, por volta do ano 1265, em pleno século XIII. Ele entra na Ordem Franciscana no dia 25 de março de 1278. E ele está enviado a Paris para os estudos e fica ali durante os anos 1283, 1290, e ele segue as aulas de dois grandes mestres também ali da Idade Medieval, que são Egídio Romano e Henrique de Gandhi. Ele é ordenado sacerdote, né, Duns Scoto, ordenado sacerdote no ano 1291, e depois é enviado a Oxford como bacharel, onde ele comenta as sentenças de Pedro Lombardo. Essas sentenças de Pedro Lombardo eram uma espécie de manual de filosofia e de teologia, muito usado nas universidades medievais. Era, por assim dizer, o livro base. E todos os estudiosos, os universitários daquela época, deveriam escrever um comentário às sentenças de Pedro Lombardo, né? Então era, por assim dizer, era o texto fundamental usado nas universidades de teologia na Idade Média, comentário às sentenças de Pedro Lombardo, né? Depois, no futuro, mas isso muito posterior, sobretudo séculos depois, vão ser usados mais a Suma de Teologia de Tomás de Aquino, praticamente vai substituir por um tempo as sentenças de Pedro Lombardo. Mas durante a Idade Média, esses primeiros anos das universidades medievais eram usados sempre como texto base as sentenças de Pedro Lombardo. Então, em Oxford, Duns Scoto comenta as sentenças de Pedro Lombardo, e esse comentário às sentenças, né, o habilita para lecionar. Então ele leciona em Oxford e depois em Cambridge, entre os anos 1293 e 1296. Ele volta então a Paris,
entre os anos 1297 e 1300. Naquele período havia uma grande polêmica entre a autoridade imperial, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, e a autoridade papal. O imperador queria que jurassem obediência todos à autoridade imperial, inclusive contra o Papa. E Duns Scoto rejeita assinar esse decreto contra a autoridade papal, e então ele é obrigado a fugir de Paris no ano 1303. Então ele volta a Paris em uma situação mais favorável em abril de 1304. E então ele se torna doutor em Sacra Página, era assim como antigamente era chamado a Sagrada Teologia, né? A Sagrada Página, a página da Escritura, então doutor em Teologia no ano 1305. Ele então deixa Paris e se transfere para a Colônia, onde ele é nomeado ali leitor, né? Professor em Colônia, no sul da Alemanha, no ano 1307, onde ali mesmo ele morre no dia 8 de novembro do ano 1308. As obras de Duns Scoto são muito amplas, muito extensas, né? Escreveu muitas questões, né? Estilo o professor universitário na Idade Média. Ele trabalhava sobretudo com as questões, as questões, né? É muito típico também, fazia parte da atividade de São Boaventura, São Tomás de Aquino, sobretudo as questões. Era o pão de cada dia, por assim dizer, do trabalho universitário, do estudo, do ensino universitário, né? Então nós podemos dividir as obras de Duns Scoto nesses quatro tipos, quatro grupos, né? Primeiramente, o comentário às sentenças, dividido também em 3 grupos de escrito. As lecture, né, as leituras, lectura, que são comentários breves às sentenças de Pedro Lombardo. Depois nós temos a Ordinatio ou Ordinationes, também chamado de Opus Oxoniensis, porque ele escreve grande parte dessas ordenações, a Ordinatio, estando ali em Oxford durante o seu período na Inglaterra. E também as Reportatio, que são a Ordinatio, desculpe, é o comentário às sentenças de Pedro Lombardo de modo mais completo, íntegro, enquanto que a leitura é simplesmente um comentário breve, mais sucinto. As Reportatio são as coleções de anotações de alunos, né? São famosas as Reportatio Parisienses, que os alunos anotavam das suas aulas em Paris. Mas, lembrando, né, o professor universitário medieval, nas universidades medieval, tinha como texto base sempre o livro das sentenças de Pedro Lombardo. Então, as aulas eram baseadas, sobretudo, nas sentenças de Pedro Lombardo. Depois também temos diversas questões codlibetais de Duns Scoto, né? As questões codlibetais são, digamos assim, poderíamos traduzir como questões avulsas, né? Ou seja, quaisquer, sobre qualquer tema. Então, eram, digamos assim, de tema mais livre, mais avulso. Também diversas questões sobre as obras de Aristóteles, sobre a metafísica de Aristóteles principalmente, diversas questões onde Duns Scoto vai analisar as obras de Aristóteles. E também de Duns Scoto, finalmente, temos 2 tratados, um Theoremata e o tratado sobre o primeiro princípio, que, pelo que eu saiba, pode ser que desconheça, é a única obra traduzida ao português sobre o primeiro princípio. Também desconheço
se ainda esta obra sobre o primeiro princípio esteja disponível, ou seja, já uma edição esgotada em português, né? Mas, obviamente, todo o escrito original de Duns Scoto estão tudo escrito em latim, em língua latina. Nós vemos nas obras, né, do Beato Duns Scoto, pois essa sutileza do seu pensamento. Por isso ele é considerado o doutor sutil. Né? Sobretudo vai ser famosa as suas distinções. Né? Ele é um doutor que tem uma sutileza de pensamento, né? Muitas minúcias do pensamento. Agora, por que é importante conhecer o pensamento do bem-aventurado João Duns Scoto? Aqui eu coloquei 5 motivos que eu considero fundamentais para conhecer o pensamento de Scoto. Em primeiro lugar, a metafísica escotista, que é uma metafísica da essência, né, ou das essências, em certo sentido em contraposição ao ser, como era aquela metafísica tomista, foi mais aceita historicamente, ou seja, teve mais sucesso, historicamente falando, do que a metafísica tomista do ser. Né? Infelizmente, Santo Tomás de Aquino, depois de morto, ele não teve discípulos à altura que souberam dar continuidade e transmitir corretamente o seu pensamento. Né? De fato, depois da morte de Santo Tomás de Aquino, o cardeal de Paris, procurando condenar o aristotelismo averroísta, que se difundia muito na Faculdade de Artes, ele condena algumas teses averroístas, né, atribuídas a Aristóteles, e também as obras de Tomás de Aquino entraram sob suspeita desse aristotelismo de interpretação averroísta. Né? Então, Santo Tomás de Aquino teve muita dificuldade, o pensamento de Tomás de Aquino, nas primeiras décadas depois da sua morte, teve muita dificuldade de assimilação e de difusão. Né? Inclusive, alguns professores de Paris escreveram umas obras, né, um chamado Correptorium Fratris Tome, né, um corretório do irmão Tomás, né, do Frei Tomás, para corrigir o que eles achavam que estava incorreto no pensamento de Tomás de Aquino. Né? Depois os dominicanos escreveram um Correptorium Correptori Fratris Tome, né? Um corretório do corretório do Frei Tomás, né? Para defender Tomás de Aquino das acusações pós-mortem que vinham se difundindo cada vez mais. Né? Agora, pelo contrário, o pensamento escotista teve um sucesso imediato. Né? O pensamento escotista. Né? Depois, o escotismo, um segundo motivo para conhecermos pelo menos os princípios fundamentais do pensamento de Duns Scoto, é que ele teve grande influência até o Concílio de Trento. Né? Em certo sentido, o Concílio de Trento vai reabilitar de uma maneira, eu diria, definitiva o pensamento de Tomás de Aquino. Né? Mas até então, o pensamento mais forte que predominava era o escotismo. Né? Inclusive, depois de Trento, o escotismo ele entrou também no tomismo, através do pensamento desse padre jesuíta, um grande também doutor metafísico, o padre jesuíta Francisco Soares. Né? Francisco Soares é um grande pensador também, daquele período pós-concílio de Trento, e ele é um doutor muito eclético. Né? Então, Francisco Soares tem uma base tomista, mas ao mesmo tempo ele é influenciado pelo escotismo, algo inclusive do pensamento ocamista, etc. Tem várias
várias vertentes, várias influências sobre o pensamento do padre Francisco Soares, né? Também grande parte da escola tomista dominicana, inclusive os dominicanas, grande parte assumiu elementos do pensamento escotista. E, em quarto lugar, o escotismo vai assentar os fundamentos da filosofia de Descartes, sobretudo a filosofia da ideia, do pensamento, né, do pensar de modo claro e distinto. E por isso, sem dúvida nenhuma, Duns Scoto deve ser colocado entre os grandes filósofos que se dedicaram ao estudo da metafísica, como, por exemplo, Aristóteles, pai da metafísica, Tomás de Aquino, Henrique de Gandhi e Francisco Soares, né? Se nós olhamos para a história, sem dúvida nenhuma, Duns Scoto está junto desses grandes filósofos que se debruçaram sobre a metafísica de Aristóteles e desenvolveram temas metafísicos, né? Agora, Duns Scoto também, ele tem algumas teses fundamentais, né? Nessa aula aqui, ficaria também muito complexo aprofundar o pensamento de Duns Scoto. Quero simplesmente fazer uma introdução e colocar aqui algumas teses fundamentais do pensamento do bem-aventurado Duns Scoto. Primeiro, né, uma necessidade básica de Duns Scoto era salvar a liberdade divina contra as teses averroístas que estavam muito em voga, sobretudo na Faculdade de Artes, né? A universidade medieval, ela tinha, por assim dizer, duas faculdades fundamentais, né? A Faculdade de Artes, onde se estudavam as artes liberais, sobretudo a dialética, a lógica, né? Portanto, a Faculdade de Artes era um grande foco de racionalismo e também de novidades do pensamento. Então, muito da filosofia árabe, de Avicena, de Averroes, outros pensadores também judeus como Maimônides, etc., entravam através da Faculdade de Artes, né? E influenciavam a outra faculdade, que era a Faculdade de Teologia, né? Teologia, filosofia, porque na Idade Média, na Antiguidade, não se distinguia o estudo como nós fazemos hoje de filosofia e teologia, né? Se fazia teologia filosofando, usando a razão. A razão se harmonizava no passado com a fé, né? Então, Duns Scoto, ele quer rebater as críticas dessas teses averroístas que negavam a liberdade divina, que colocavam uma necessidade em Deus, né? Deus tendo uma liberdade limitada. Então, Duns Scoto vai defender a liberdade divina. Ele é o grande defensor da liberdade divina. Outra segunda tese fundamental do pensamento, sobretudo filosófico, de Duns Scoto é o tema das distinções formais. E aqui coloco essa frase de Duns Scoto que praticamente resume já o seu pensamento filosófico. Ele diz assim: a toda entidade formal, ou seja, a entidade formal aqui é um conceito, né, uma representação, uma ideia, né, uma formalidade conceitual, né, a todo ente formal, por assim dizer, né, a todo conceito, corresponde adequadamente a algum ente. Né? Olha só, essa frase aqui praticamente resume já o pensamento filosófico, sobretudo metafísico, de Duns Scoto. A toda entidade formal corresponde adequadamente a algum ente. Né? Isso daqui é bem diferente da metafísica de Tomás de Aquino. Né? Porque Tomás de Aquino, ele dá, por assim dizer, um ênfase, né? Dá ênfase no ente, ou seja, no ser. Né? Enquanto que aqui em Duns Scoto já começa o acento ser colocado mais, né? A acentuação
ser colocada mais na formalidade, ou seja, no conceito, na ideia. Vai se configurando assim, já não uma metafísica do ser, uma filosofia do ser, mas uma filosofia do pensar, que vai preparar depois o advento de René Descartes, colocando todo o acento, todo o peso sobre o pensar. Penso, logo existo. Então já não é o existir, o ser, que tem o primado, mas o pensar, né? Portanto, eu penso, então existo. Isso já começa, em certo sentido, de modo muito sutil, né? Por isso tem algum autor que fala que é Duns Scoto, o doutor sutil, ele é o precursor já de uma revolução sutil do pensamento, né? Vai mudando uma filosofia do real para uma filosofia do ideal, do pensar, né? Então, para Duns Scoto, tudo que pode ser pensado, em certo sentido, tem algo de existência, né? Tudo que pode ser conceitualizado deve ter algo de existência, porque a toda entidade formal, ou seja, toda formalidade, todo conceito formal, corresponde adequadamente a algum ente, né? O ente é o ser real, né? Então é aquilo que é, ou seja, aquilo que tem o ser, aquilo que existe realmente, né? Esse é o ente, a noção de ente. Portanto, em certo sentido, Duns Scoto vai privilegiar a formalidade conceitual, inclusive acima do ente real, né? Então, ele faz essa distinção formal. Tudo que você pode conceber de modo formal na sua mente, portanto, deve ter uma realidade, corresponder a algo real. E, portanto, essa natureza, como é? Como é essa distinção formal? Qual é a sua natureza? Duns Scoto vai dizer que não é uma distinção de razão, pois a distinção de razão existe só na mente, mas também não é uma distinção real, pois essa distinção formal não implica uma separação na potência ordinária de Deus, ou seja, no poder ordinário de Deus, que faz as coisas, que cria, né? Então, a distinção formal não implica algo separado dessa potência ordinária de Deus. Ok? Então, é algo, digamos assim, é um meio termo entre uma distinção de razão e uma distinção real, né? Que se distinguem duas coisas reais, né? É algo que não é meramente de razão, mas ao mesmo tempo não é uma distinção entre duas coisas, né? Mas é uma distinção mental, olha só, formal. E, portanto, que tem algo de existência, né? Aí já, digamos assim, estamos a anos-luz, né, de Tomás de Aquino e estamos já preparando o advento da modernidade. É claro que Duns Scoto, ele ainda mantém uma filosofia realista, né? Mas já começa a dar mais peso à ideia, às essências, às formas, do que realmente ao ente concreto e real, né? E Duns Scoto aplica essas distinções formais tanto ao sínolo, ou seja, a união de matéria e forma, ou seja, a individualidade, que é a forma última de todos os seres. Outra aplicação concreta disso é que se perde a distinção real de ser e essência. Para Tomás de Aquino, né, é evidente que ser e essência são coisas distintas, né? São, digamos assim, princípios metafísicos distintos, que não se equivalem, né? Para Santo Tomás de Aquino, analogamente como a potência está para o ato, assim está a essência para o ser, né? Uma coisa é ser, outra coisa é ser casa, ser árvore, ser homem, ser anjo, né? A essência, em certo sentido, limita o ser, é uma potência que limita a atualidade do ser, né? E, portanto, são princípios distintos, né? Realmente distintos. Só em Deus, ser e essência, né? Deus é
a sua essência é ser. Ele é por essência. Já os outros seres são por participação do ser divino, né? Essa é a doutrina de Tomás de Aquino. Mas em Duns Scotus já se perde um pouco essa distinção real, porque a essência já tem algo de atualidade, tem algo de realidade, algo já real, né? Então, em certo sentido, o ser perde a sua importância, perde a sua funcionalidade. Depois, a individualidade adquire um valor metafísico, porque tudo que pode ser conceitualizado tem algo de ser, né? Tem algo de realidade. Então, vai surgir, por assim, um pensamento da individualidade dos seres. Os seres são individuais, né? Se vai, por assim dizer, perder aquilo dos conceitos universais, né? Em certo sentido, aí estamos preparando o nominalismo que vai vir de maneira forte, sobretudo com Guilherme de Ockham, né? Mas já, em certo sentido, uma preparação. Não que Duns Scotus seja nominalista, de jeito nenhum, né? Mas ali já é uma abertura, um próximo passo para chegar a esse nominalismo, por causa do acento forte na individualidade dos seres. Depois, a representação do objeto, ou seja, a idealização do objeto, a sua conceitualização, é autônoma com relação ao objeto mesmo. Então, praticamente quase se dá atualidade às representações subjetivas. E outra consequência disso, outra aplicação, é que aquilo que é bom por vontade de Deus, né? Porque Deus quer, né, que seja algo bom. E um terceiro princípio fundamental do pensamento de Duns Scotus é que o ente é unívoco. Para Tomás de Aquino, Aristóteles, né, o ente ele é análogo, não é unívoco. Aqui simplesmente explico brevemente esse conceito filosófico, né? Mas existem algumas palavras que são unívocas, ou seja, se atribuem do mesmo jeito a diversos seres que são diferentes. Por exemplo, o termo animal é um termo, ou seja, o conceito animal é um conceito unívoco. Por que ele é unívoco? Porque ele se aplica do mesmo jeito, né, sem nenhuma distinção, ao ser humano. O ser humano é um animal racional, mas é um animal. Ao cavalo, ao sapo, ao peixe, ao pássaro. Vejam, né? São seres diferentes. Uma coisa é ser cavalo, ser pássaro, ser ave, né? Mas a ave é completamente animal. E o ser humano também, né? O ser humano, por assim dizer, ele abrange completamente o conceito animal, né? Assim como o peixe, o sapo, né? O inseto, ele é plenamente animal, assim como o homem, né? Ou o cavalo, o cachorro, o que for, né? São conceitos unívocos, né? Todos os conceitos de, por exemplo, que indicam gênero, espécie, diferença específica, são conceitos unívocos. Se aplica, né, tem a mesma extensão, o mesmo significado para seres diferentes, né? Ou seja, cada ser abrange aquele conceito de maneira plena, né? Uma simplificação um pouco do que significa um termo unívoco. Agora, para Tomás de Aquino, ente não é um conceito unívoco, é um conceito análogo, né? Porque eu digo que tudo que existe, tudo que tem um ser é ente, perfeito, mas não do mesmo modo. Por exemplo, participa do ser de modo diferente o ente chamado anjo do ente chamado homem, e do ente chamado pássaro, do ente chamado pedra, né? Todos eles são entes,
mas participam do ser de modo diferente. Então, não é um conceito igual para todos, né? Quando eu digo ente, existe uma gradatividade, né? Deus é o ser por essência, participa o seu ser de modo gradativo, de modo diferente a cada ser, né? A cada ente. Então, para São Tomás de Aquino, ente é um conceito análogo. Para Duns Scoto, ente é unívoco, assim como a palavra, né, o conceito animal é unívoco para todos aqueles seres que têm ânima, né, que têm alma. Para Duns Scoto, o ente também é unívoco. Eu digo que a pedra é ente, o homem é ente, o cavalo, o peixe, o anjo é ente, e Deus também ente. E se diz tudo do mesmo modo, né? A diferença é que Deus é um ens a se, é um ente por si mesmo. Os outros entes são entes não a se, mas que provém de Deus, né? Tem a sua origem em Deus, no pensamento de Duns Scoto. E, portanto, a univocidade é a possibilidade de conceitualizar o ente. Se eu conceitualizo, ou seja, faço uma ideia do ente, é porque ele é unívoco, né? Então, é condição de possibilidade de ente, no pensamento de Duns Scoto, vai ser a univocidade. E depois a pensabilidade de um objeto depende da sua univocidade. Se não fosse unívoco, não poderia ser pensado. E depois também não há diferença entre conceitos predicamentais, ou seja, conceitos categoriais, né, e os conceitos transcendentais. Se perde a distinção entre categorias e transcendentais, né, as 10 categorias, por exemplo, de Aristóteles, e os transcendentais, como o uno, o belo, o bom, né, o verdadeiro, né? Então se perde essa diferença ontológica, metafísica desses conceitos predicamentais e transcendentais. Praticamente se equivalem, porque são unívocos, né? Bem, então esses são aquilo que eu considero, digamos assim, os grandes tópicos do pensamento de Duns Scoto. Duns Scoto, além de ser um doutor sutil, né, uma sutileza de pensamento, uma fineza muito grande de pensamento, às vezes até difícil de acompanhar o seu raciocínio, ele também é conhecido como doutor da Imaculada Conceição, o doutor mariano, o beato Duns Scoto. Então, simplesmente para concluir essa aula, falar um pouquinho da Mariologia do bem-aventurado Duns Scoto, né? A ele se deve, por assim dizer, a razão teológica, a argumentação teológica do dogma da Imaculada Conceição, né? Então, ele é o grande iniciador desse pensamento, da argumentação, da doutrina sobre a Imaculada Conceição. Porque naquela época havia a dificuldade, né, de... muito, né, já na tradição da igreja, desde os padres, dos primeiros padres da igreja, tanto no Ocidente quanto no Oriente, de chamar Maria de toda santa, de toda pura, né? A Panagia, diziam os gregos, a toda santa, a toda pura, né? Usavam muitas vezes a expressão toda imaculada, toda santa, sem ruga, né? Sem mancha de pecado, né? Já desde os primórdios do cristianismo, né? Os padres muito antigos já têm esse costume. Vemos em textos do século IV, século III, né, essas invocações de Maria como a toda santa, né, ou toda pura. Havia essa tradição muito antiga na igreja. Mas, por outro lado, também nós temos outro princípio, outro dogma da fé, que Cristo Jesus é o único Redentor, e ele é o Redentor de todos, né? E para ser o Redentor significa que Jesus nos redimiu, ou seja, que nós somos pecadores
e, portanto, ele nos redime do pecado, né? Então, qual que era a dificuldade teológica aqui? Era unir essa tradição que considerava Maria toda santa, toda pura, imaculada, e a tradição, digamos assim, o dogma da nossa fé explícito que Cristo é o único Redentor e que Ele é o Redentor de todos, porque, como diz São Paulo, todos pecaram, né? Então, como conciliar Maria toda pura, toda santa, com o dogma da redenção universal, né? Ou seja, Maria também entra dentro dessa redenção universal, ela também é redimida por Cristo. Mas então, como então afirmar? Será que Maria pecou, que ela teve o pecado original, né? Sabemos que pelos textos, pelos escritos dos Santos Padres, é algo óbvio que Maria nunca teve um pecado, né? Pecado pessoal, né? Ou seja, ela nunca cometeu, nós vemos nas escrituras e depois na tradição da igreja, desde a antiguidade, que ela não cometeu nenhum pecado pessoal, né? Que ela é toda santa, toda pura. Mas agora, então, como conciliar? Será que também, então, ela não teve, será que ela teve ou não teve o pecado original, né? Então, ela sempre foi isenta de pecados pessoais, mas e o pecado original? Ela foi? Se ela é também imaculada no pecado original, a dificuldade que se dava é que parecia que Maria, portanto, ela também teve o pecado original, né? Como resolve essa questão o bem-aventurado Duns Scoto, doutor mariano? Ele resolve da seguinte maneira, que, para isso, eu uso uma catequese do Papa Bento XVI, do dia 7 de junho do ano 2010, que ele resume muito bem essa dificuldade. Ele diz assim, o Papa Bento: não somente o papel de Cristo na história da salvação, mas também o de Maria é tema da reflexão do Doctor Subtilis, né, do doutor sutil Duns Scoto. No tempo de Duns Scoto, a maioria dos teólogos apresentava uma objeção, né, objeção ao dogma da Imaculada Conceição, né, que parecia insuperável a doutrina de que Maria foi livre do pecado original desde o primeiro momento da sua concepção, né? Essa vai ser a doutrina nossa, o dogma da Imaculada Conceição. Ela foi isenta, livre do pecado original desde o primeiro momento da sua concepção, ou seja, o pecado nunca tocou a alma de Maria, jamais, né? Ela é imaculada desde a concepção. De fato, a universalidade da redenção realizada por Cristo, à primeira vista, poderia parecer comprometida por tal afirmação, né? Então, pareceria que o dogma da Imaculada Conceição estava em contraposição ao dogma da redenção universal de Cristo. Como se Maria não tivesse necessidade de Cristo e não tivesse necessidade da redenção de Cristo. Por isso, os teólogos se opunham a essa tese da Imaculada Conceição, né? Até mesmo Santo Tomás de Aquino, ele meio que vacilou, ele ficava hesitante entre a sua fé na Imaculada Conceição e depois o dogma da redenção universal, né? Então, por exemplo, em escritos de pensamento mais maduro de Santo Tomás, como é na Suma de Teologia, ele vai dizer que Maria também foi redimida por Cristo. E, portanto, parece que ele vai deixar um pouco em suspense o dogma da Imaculada Conceição. Já nos escritos juvenis de Tomás de Aquino, como é o comentário às sentenças, Tomás de Aquino defende a Imaculada Conceição desde o primeiro instante, né? Mas por motivos teológicos, né? Vejam, o grande doutor Tomás de Aquino, na época, ainda ele não encontrava os argumentos necessários para juntar as duas coisas. Faltava uma argumentação. Essa argumentação não foi dada por Tomás de Aquino, né? Ele ficou aquém da argumentação, também era próprio da sua época, né? Embora ele, como fiel, acreditasse, né, que Maria é Imaculada, toda santa, né? Nós temos também textos de Santo Agostinho
que fala disso, de Maria preservada também do pecado original, né? Mas, do ponto de vista teológico, Tomás de Aquino tinha dificuldade, né, de afirmar a Imaculada, né? Agora, então, Duns Scoto, para fazer entender essa preservação do pecado original, desenvolveu um argumento que, em seguida, também será adotado, né, séculos depois, mais tarde, pelo Papa Pio IX, em 1854, quando definiu solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria. E esse argumento é aquele da redenção preventiva, né? Esse argumento começa com o bem-aventurado Duns Scoto, tema da redenção preventiva, segundo o qual a Imaculada Conceição representa a obra-prima da redenção realizada por Cristo. Ou seja, Maria também foi redimida, não porque ela tivesse o pecado original, mas ela foi redimida de modo preventivo, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, né, ela comentando, por exemplo, a grande graça que ela recebeu de nunca ter cometido pecados graves, né, pecados mortais, ela dizia, né, que ela mesma se sentia muito pecadora, mas pecadora porque Deus, não porque ela caiu, né, ela tropeçou na pedra do pecado, ela se sentia muito pecadora porque Deus retirou as pedras para que ela não tropeçasse e ela não caísse, né? Interessante essa reflexão espiritual, teológica de Santa Teresinha do Menino Jesus, que nós podemos também aplicar ao dogma da Imaculada Conceição, né? Maria foi redimida antecipadamente. Antes que o pecado tocasse Maria, ela foi redimida em vista dos méritos da paixão de Cristo. Então, uma redenção. Então, Maria também foi redimida por Cristo, mas de modo preventivo. Em outras palavras, Deus retirou as pedras, né, do pecado original antes que Maria, por assim dizer, tocasse, né, naquela pedra do pecado original. Ela foi preservada de toda mancha do pecado original. Então, essa redenção preventiva, segundo a qual a Imaculada Conceição representa a obra-prima da redenção, digamos assim, as primícias da redenção realizada por Cristo, porque o poder do seu amor e de sua mediação alcançou que a mãe fosse preservada do pecado original. Assim, Maria é plenamente redimida por Cristo, mas antes da concepção. Os franciscanos, né, seus irmãos de Duns Scoto, acolheram com entusiasmo e divulgaram esta doutrina, e outros teólogos, muitas vezes com um juramento solene, se comprometeram a defendê-la e aperfeiçoá-la, né? Então, essa foi a doutrina do bem-aventurado Duns Scoto, que ele deu início, e depois muitos teólogos, e sobretudo a teologia franciscana, foi desenvolvendo e aperfeiçoando a argumentação do bem-aventurado Duns Scoto. Então, em conclusão, né, nós vemos a grandeza, né, do pensamento deste bem-aventurado, deste beato, né, o beato Duns Scoto, a sua importância para o pensamento, para a formação do pensamento moderno, e também a sua grandíssima contribuição para a Mariologia, né? Que o bem-aventurado João Duns Scoto interceda por nós.